Fala Fera, essa é a nossa aula sobre força magnética num ponto material. Já sabemos, já vimos em aulas anteriores que cargas elétricas em movimento originam campo magnético, como mostramos em outras aulas. Agora, estando a carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, haverá uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Essa interação manifesta-se por forças que agem na carga elétrica, que nós vamos chamar aqui de força magnética. O primeiro caso, pessoal, é caso a carga se desloque numa direção paralela ao campo magnético. Veja só, essas linhas verdes são as linhas de campo magnético e essas setas azuis são as velocidades da carga. O movimento da carga sendo paralelo ao vetor campo magnético, nós vamos verificar que não vai haver força magnética agindo sobre a carga, ou seja, a força magnética vai ser zero. E aí, pessoal, como a força magnética é nula, decorre que a velocidade também vai permanecer constante, porque a aceleração também vai permanecer nula. Então a carga vai seguir em movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Outro caso, pessoal, é caso o deslocamento da partícula seja diagonal em relação às linhas de campo magnético. Então, se as cargas se deslocam numa direção diagonal, em que a velocidade vai formar um ângulo em relação ao vetor campo magnético, a força magnética vai agir nessa partícula de acordo com uma regra chamada regra da mão direita, tá certo? Então, você vai pegar a sua mão direita, vai colocar esses 4 dedos na direção do campo magnético e o dedão na direção da velocidade, tá certo? Você vai pegar sua mão direita, vai colocar o dedão na direção do vetor velocidade, para onde aponta a velocidade, ó, e os outros dedos para onde aponta o vetor campo magnético. A sua palma, pessoal, vai indicar o valor da força, porque essa partícula ela é positiva, tá? Então é como se você estivesse dando um tapa para fora do plano, que no caso aqui é uma tela, né? Do plano da tela. Se você estivesse no papel, seria um tapa em relação ao plano do papel. Então aqui vai haver uma força saindo, pessoal, força saindo. Nós já falamos sobre isso na aula de campo magnético. Vou deixar aqui em cima o link para você retomar. Esse é o vetor saindo. Então, com essa partícula positiva, essa velocidade diagonal e esse campo magnético apontando aqui para a esquerda, vai ter um vetor saindo da sua folha, tá certo? Que vai ser o vetor força magnética. Essa força magnética vai depender desse ângulo aqui. Ela é dada por Q, que é a carga da partícula, B, que é o valor do campo magnético, V, que é a velocidade da partícula, e o seno dessa inclinação. Então, se a velocidade for inclinada, a força magnética é dada por essa expressão daqui. E a direção e o sentido da força, nesse caso, seria a direção perpendicular ao plano saindo dele, tá certo? Beleza? Agora tem que entender, pessoal, que essa regra foi usada para uma partícula positiva, tá? Nesse caso, a força vai ser perpendicular ao plano da tela e saindo. Mas o que que muda se essa partícula for negativa? O que que muda? Bom, a força magnética não muda, tá? A intensidade dela, né? Ela continua sendo calculada por Q, que é a quantidade de carga em módulo, tá? B, que é o módulo do vetor campo magnético, V, que é o módulo dessa velocidade, e o seno dessa inclinação. Agora, na hora de usar a regra da mão, eu vou continuar usando, pessoal, a mão direita, tá? Só serve com a mão direita. Vou colocar o dedão onde está apontando a velocidade, os outros dedos para onde aponta o vetor campo magnético. Só que dessa vez, pessoal, eu vou entender que a força, o tapa, né? Ele é dado no dorso da mão. Então, se na partícula positiva ela foi saindo porque a força apontava da minha palma para fora, agora a força vai apontar do meu dorso, ou seja, a parte de trás da minha mão, para dentro. É como se eu estivesse batendo no plano, tá bom? Então, essa força vai ser entrando, tá? Então, na partícula negativa, a única coisa que muda é o sentido da força. Você vai perceber que ela continua sendo perpendicular ao plano, só que dessa vez ela vai ser entrando, ok? Então, a componente da velocidade, a carga tende, né, a executar um movimento retilíneo numa direção
e um movimento circular na outra, tá? Então ela vai ter dois movimentos aqui. Ela vai gerar esse movimento aqui chamado movimento helicoidal, tá? Parece uma espira, né? Parece a espiral do seu caderno. Então esse é o movimento, tá? Quando a velocidade é diagonal em relação ao campo magnético, ok? Bom, vamos fazer um probleminha, pessoal. Uma carga elétrica, tá? Com carga de menos 3 microcoulombs, desloca-se com velocidade de 4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, na direção do eixo X, tá? Aqui o eixo X, está aqui a velocidade, tá bom? Da figura, formando um ângulo de 30 graus com o vetor campo magnético. Então esse aqui é o vetor campo magnético, beleza? Vetor campo magnético, forma um ângulo de 30 graus. Ângulo de 30 graus. E o vetor campo magnético tem intensidade de 5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Os vetores V e B estão nesse plano XY. Eu quero que você caracterize a força magnética que agirá sobre a carga. Bom, pessoal, para caracterizar essa força, primeiro eu vou calcular o valor dela, tá? Como a velocidade é inclinada em relação ao campo magnético, QVB seno de θ. Tá? Onde a força é igual à quantidade de carga, tá aqui. Esse micro é 10 a menos 6, tá bom? Então 3 vezes 10 a menos 6, lembrando que tudo aqui a gente vai colocar em módulo, ok? Então a quantidade de carga é 3 vezes 10 a menos 6, 3 microcoulombs. A velocidade é 4 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 ao quadrado. O campo magnético 5 vezes 10 a menos 2 Tesla. E o seno de 30 é 0,5, é meio, né? 1 sobre 2, tá bom? Bom, na hora de fazer as continhas, pessoal, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes meio é 30. Produto de potência de mesma base, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2, 2 menos 2 é 0, tá? Então sobra só o 10 a menos 6. Então a força é de 30 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa é a intensidade. Mas para caracterizar um vetor, a gente precisa de direção e sentido. Então a gente vai usar a regra da mão direita. Mas se eu colocar minha mão direita desse jeito aqui, não vai combinar, né? Então eu tenho que dar um giro nela, ó. Vou dar um giro na minha mão. Lógico que quando você estiver usando o papel, você não vai girar a mão. Você vai girar o papel, que é mais inteligente, né? Você gira o papel no lugar de girar a mão. Mas aqui eu estou girando a mão. Coloquei o dedão onde está a velocidade. Coloquei os outros dedos onde aponta o campo magnético. Então, nesse caso, é uma partícula negativa. Se fosse positiva, a força seria da minha palma para fora do plano. Como a partícula é negativa, vai ser do dorso para dentro do plano, tá certo? Então, a força dessa partícula negativa é uma força que vai ser perpendicular a esse plano, XY, e entrando, tá? Entrando no plano. Beleza? Então, força quando a velocidade for diagonal. Existe um caso também, pessoal, em que aqui está aqui o campo magnético e a minha velocidade é perpendicular a essas linhas, ó. A direção da velocidade é perpendicular a essas linhas. Nesse caso, quando eu colocar o meu dedão onde está a velocidade e os outros dedos, eu vou achar a direção da força. Se for uma partícula positiva, é da palma para fora. Se for negativa, do dorso para dentro. Nesse caso, ela é positiva, né? É uma força saindo. Então, você tem uma força empurrando essa partícula para fora do plano. Para calcular a força, não precisa mais do seno, tá? Porque o seno de 90 é 1. Então, a força magnética é só QVB. O QBV, a ordem dos tratores, não altera o viaduto aqui, tá certo? Então, a força magnética é a quantidade de carga dessa partícula, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o valor dessa velocidade. Nesse caso aqui, pessoal, ela é perpendicular ao plano e saindo. Se ela fosse negativa, seria o dorso da mão, seria entrando, tá? Pessoal, nesse caso, como a força, ó, tá aqui a velocidade. Se eu aplicar a regra da mão direita, ó, coloquei minha mão direita, vou dar um giro nessa mão, ó. O vetor campo magnético está entrando no plano, velocidade para cima, minha palma aponta para o lado esquerdo, então vai ter uma força apontando para o lado esquerdo aqui, tá? Por que eu fiz esse outro exemplo aqui? Para mostrar a você que a força é perpendicular à velocidade. Quando a força é perpendicular à velocidade, pessoal, ela funciona como força centrípeta.
Então o movimento dessa partícula vai ser um movimento circular uniforme, onde essa força magnética vai ter a função, força magnética perpendicular à velocidade, né? Esse movimento vai ser circular com esse raio R, e a força magnética vai ter função de força centrípeta, beleza? Então, se eu lembrar que a força magnética é QVB e a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R, onde R é esse raio da trajetória aqui, eu posso simplificar, lembrando que V ao quadrado é V vezes V. Então, um V simplifica com esse V, sobra só outro aqui. Se eu multiplicar meios pelos extremos, pessoal, eu vou ficar com MV no numerador, e o QB eu vou inverter com esse R aqui, e aí o QB vem para o denominador. Então, para calcular o raio dessa trajetória, ou você aplica, né, o conceito de força magnética, a força magnética é igual a força centrípeta, ou você usa essa fórmula pronta. O raio da trajetória é a massa da partícula vezes a velocidade dela, que está aqui, dividido pela carga dessa partícula, vezes o valor do campo magnético, ok? Bom, vamos fazer um probleminha aqui, ó. Um próton, já sei que a partícula é positiva, é lançado pelo orifício A, que está aqui bem pequenininho, do anteparo, com velocidade de 7,5 vezes 10 a quinta metros por segundo, perpendicularmente ao campo magnético uniforme, tá? Representado por essa flechinha. Então o campo magnético está entrando no plano e vale meio Tesla, tá? É dada a relação massa-carga, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que massa-carga, mas ela é autoexplicativa, vale aproximadamente 10 a menos 8 kg por Coulomb, ou seja, massa-carga é a razão entre a massa dividido pela carga. Se eu dividir a massa pela carga, né, a massa quilograma dividido pela carga em Coulomb, vai dar 10 a menos 8. Determine a posição do ponto C, tá? Posição do ponto C sobre a qual o próton incide no anteparo. Como assim um próton incide no anteparo? Bom, pessoal, se eu colocar aqui a minha mão direita, né, com os meus 4 dedos apontando para dentro, que é para onde aponta o campo magnético, o meu dedão apontando para cima, que é onde aponta a velocidade, a força, como é um próton, vai ser da palma para fora. Então vai ser saindo da minha palma, ou seja, para a esquerda. Campo magnético entrando, são esses dedos, velocidade para cima, força magnética é a palma para a esquerda, tá bom? Com essa força, pessoal, esse próton vai fazer esse movimento circular aqui. Então, em algum momento, ele vai bater nesse anteparo, tá bom? O que eu quero no problema é justamente essa distância, o ponto em que ele bate no anteparo, que é 2 vezes o raio, tá? 2 vezes o raio. Isso aqui é a metade da circunferência e isso aqui é o diâmetro dela, tá bom? Bom, pessoal, a gente já sabe que força magnética é igual a força centrípeta, então eu posso igualar a fórmula da força magnética com a fórmula da força centrípeta. A fórmula da força magnética é a quantidade de carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. A fórmula da força centrípeta é massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Lembrando que V ao quadrado é V vezes V. Então eu posso simplificar aqui. Estou fazendo tudo de novo, tá, pessoal? E eu vou chegar nessa fórmula. Se você tem essa fórmula decorada, você já começa daqui para frente. Se você não tem ela decorada, faz como eu. Você sabe que quando a força é perpendicular à velocidade, ela funciona como força centrípeta, tá bom? Bem, pessoal, já disse a vocês que a massa dividido pela carga é 10 a menos 8, e aqui eu tenho massa dividido pela carga. Então, massa dividido pela carga é 10 a menos 8. O que sobra? Velocidade, que é 7,5 vezes 10 a quinta, e o campo magnético, que é meio. Beleza? Agora, fazendo as continhas, 7,5 dividido por meio é 15. 10 a menos 8 vezes 10 a quinta é 10 a menos 3. Conservei a base 10 e somei os expoentes. 10 a menos 8 mais 5 menos 3. Beleza? Isso vai dar aproximadamente, pessoal, 15 milímetros, tá? 15 milímetros. 10 a menos 3 é mili. Mili e metro vira milímetro. Bom, lembrando que isso é o raio da trajetória. Ele quer a distância até o outro ponto, o outro lado que ele vai bater no anteparo. Essa distância é 2R. Então, se R é 15, a distância do ponto C até o ponto A vai ser 30, o dobro, tá? 30 milímetros. Beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre força magnética no ponto material, tá? Aqui tá a playlist com todas as aulas de magnetismo que tá aqui no nosso canal. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.